como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. Calma, pessoal, não estou aqui para dizer que um renderizador é melhor que o outro, até porque nós temos renderizadores com características específicas para máquinas, computadores específicos e situações específicas. Então nesse vídeo nós iremos abordar sobre os renderizadores e suas aplicações. Aqui eu tenho o Blender aberto com essa cena que vocês devem ter visto durante a semana. E é uma cena que está na configuração mínima de qualidade. Eu tenho aqui a perda de algumas características. Alguns devem ter percebido, para outros deve ter passado batido. Eu vou apontar aqui duas características que se perderam com essa configuração mínima. Eu tenho uma redução das amostras de sombra e luz, o que resultou nesse ruído aqui no forro. Então minha sombra não é tão definida, o que leva a perder definição na resolução das sombras das arestas que formam os cantos. Então, finda que eu tenho menos resolução ou menos definição dos cantos das imagens. Mesmo assim, creio que vocês vão concordar comigo que é uma perda aceitável com o fim de ganhar velocidade de renderização. Agora eu vou revelar qual a configuração, qual o maquinário utilizado para chegar nessa qualidade, nesse resultado. Aqui eu tenho um Celeron de 1.5 GHz. Mas como é possível chegar na qualidade de renderização com uma boa apresentação em um maquinário tão ruim, né? Às vezes você deve estar se pensando, poxa, eu tenho aí meu i5, tenho meu i7, gastei mais de R$600 em placa de vídeo, para montar tudo eu gastei aí 4, 5, 6, quase R$10.000 às vezes, e não tenho essa qualidade de renderização. Na realidade, às vezes você deve estar explorando de forma errada o seu renderizador. Então nós vamos tratar aqui sobre os 3 tipos básicos de renderizadores que existem, quais suas limitações e quais suas aplicações, ok? Eu tenho basicamente 3 tipos de renderizadores: Biased, Unbiased e renderizadores baseados em Emengine. Nos renderizadores do tipo Biased, as sombras e luz se comportam de forma não fiel à física, ou seja, eu tenho uma aproximação da realidade. Porém, eu tenho uma vantagem de mais velocidade na renderização com hardware limitado. Tenho a desvantagem de mais janelas de configuração e uma curva de aprendizagem íngreme. É mais difícil aprender a lidar com esse tipo de renderizador. Porém, eu tenho também a vantagem de poder renderizar apenas com o CPU, ou seja, com o processador do computador ou notebook. Então, somente com o processador, sem placa de vídeo, é possível você chegar em resultados realistas. Uma desvantagem é que você tem que definir como luz, sombras e materiais se comportam de forma a imitar o mundo físico. Então isso acaba gerando muito mais configurações, muito mais definições que você tem que aprender para chegar num resultado realista. Por exemplo, aqui eu tenho a janela de configurações de render do V-Ray. São muitas configurações. O editor de materiais também não fica para trás. Aqui eu tenho uma amostra de utilização do V-Ray no cinema, creio que aquele filme sobre a falha de San Andreas. Aqui tem um outro filme que eu desconheço, essa cena é do Homem de Ferro. E
também do Homem-Formiga. Percebam que todas as cenas têm o mesmo tipo de limitação no que se diz a aproximação das sombras. Eu acabo tendo cinza demais onde não deveria, mas porque é uma característica do renderizador. Então os objetos não interagem com a luminosidade de forma automática, e finda tendo um sombreamento não tão natural. Já nos renderizadores imparciais, os unbiased, eu tenho um render fisicamente correto, onde luzes e sombras interagem de forma automática. Eu também tenho uma curva de aprendizagem mais rápida e a vantagem de poder utilizar CPU mais GPU, ou seja, a placa de vídeo. Aqui eu tenho as cenas de alguns filmes e vocês vão perceber uma iluminação, um sombreamento muito mais natural, onde as cores interagem com a luminosidade do ambiente. Então, em renderizadores que não são baseados em física, é mais fácil as sombras se comportarem de forma estranha. Já em renderizadores baseados em física, como o Corona, por exemplo, as sombras e luz ficam bem mais realistas. Elas interagem melhor entre si com menos esforço do usuário. Agora eu pus uma amostra do Blender, porém com a configuração das sombras diferenciadas. Então, de uma imagem para outra você vai perceber a diferença entre a qualidade das sombras, que foi reduzida. Então, na primeira eu tenho arestas mais definidas e na segunda eu tenho arestas mais apagadas. Renderizadores baseados em motores de jogos. Nós temos como exemplo o Lumion e também o Twinmotion. São dois renderizadores bem comuns para uso arquitetônico, porém tem uma limitação. Só é possível utilizar esse tipo de renderizador se você tiver uma placa de vídeo dedicada. São programas que trabalham com a GPU. Não é possível utilizar esses programas somente com a CPU do computador. Ele não vai funcionar corretamente, ok? Temos também os motores de jogo propriamente ditos, que tem como uma desvantagem o conhecimento mínimo em lógica de programação ou linguagens de programação que você deve ter. Então, algumas pessoas procuram esse tipo de motor devido à possibilidade da visualização em tempo real, ou seja, o passeio virtual interativo da parte do cliente. Temos alguns erros comuns ao usar renderizadores, sendo o principal deles sombras escuras ou com bordas muito marcadas. A solução seria estudar a configuração da iluminação global e sombras. Por exemplo, renderizadores no tipo Game Engine, como o Lumion, usam as sombras separadas em uma camada à parte, então você pode clarear ou desfocar as sombras para obter uma borda mais suave. Temos aqui o exemplo do Lumion com um efeito de clareamento nas sombras, suavização nas bordas e também um efeito de glow, onde eu tenho aquele brilho e também um efeito de distorção de lente. Então, a definição das sombras e a forma como são tratadas vai fazer a diferença no final do seu render. Outro erro comum é achar que somente com uma textura, que é aquela que vai dar a cor do objeto, por exemplo, a textura de tijolos, você vai ter um material realista. Então, para texturas não realistas, a solução, primeiro, você precisa aprender um pouco de edição de imagem. Segundo, você tem que trabalhar mais mapas, não somente o mapa difuso. Você precisa aí do mapa de rugosidade, você precisa configurar o seu mapa de especularidade, você precisa configurar o seu mapa de transparência. Então, não só de uma imagem se faz uma textura realista.
procure pesquisar um pouco sobre materiais baseados em física, ok? Nessa imagem eu tenho a configuração de mapas de relevo Normal Map do Lumion. Então muitas pessoas acham que é só você clicar e arrastar, as texturas sempre vão estar prontas. Você não vai precisar configurar texturas, você não vai precisar estudar sobre como são configurados materiais baseados em física. Então é vendida, na realidade, uma ilusão, né? Isso não existe. O Lumion tem seus recursos de renderização. Eu particularmente não gosto pelo fato de ser um programa que demanda um maquinário mais caro. Então, para que você rode ele sem engasgos, você vai precisar investir em uma boa placa de vídeo. Você não vai conseguir renderizar somente com a CPU, independente de que seja um i7, um i9, seja lá o que for. Ele não vai renderizar só com a CPU. E apesar de ser considerado fácil, para que você possa criar novos materiais ou modificar os materiais existentes, você vai ter que estudar as mesmas coisas que você estuda em outros renderizadores, como por exemplo os cycles do Blender. Então aqui eu deixo uma amostra de um teste que eu fiz com o novo editor de noise do Blender. Achei super prático, resumido. Se você for comparar com aquele editor de noise do V-Ray, as configurações são mínimas para que você chegue no material que tenha uma aparência realista, onde a luz interaja corretamente no material. Por exemplo, nessa esfera do canto inferior direito, eu tenho um material que, se eu for produzir no V-Ray, vai ser muito mais difícil, que é um material com porosidade, como se fosse uma borracha, por exemplo. Então eu tenho outra vantagem também, de que é um renderizador gratuito. Você consegue produzir com qualidade, sem ter grande despesa. E apesar de ter uma renderização baseada em física, trabalha tanto com CPU quanto placa de vídeo. Então, se você tem uma boa placa de vídeo, excelente, você vai ter uma renderização muito rápida. Se você não tem uma placa de vídeo, tem apenas o processador, ele vai trabalhar com qualquer processador a partir do Celeron. A diferença é que você vai ter que esperar alguns minutos para que a renderização termine. Quando eu digo minutos, podem chegar a horas, né? Naquele meu render eu deixei na configuração mínima e ele demorou para processar em Full HD aproximadamente 1h40. Então, se eu tenho um processador mais rápido, ele vai gerar num curto espaço de tempo. Se eu tenho um processador mais uma placa de vídeo rápida, ele vai gerar de forma automática em segundos. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida podem entrar em contato aqui no Facebook ou pelo WhatsApp. E não esqueçam de acessar nosso portal kitai.xyz. Nós já temos o curso do Revit em pré-lançamento com valor promocional. E toda terça e quinta-feira nós estamos lançando as aulas. Já estamos no 5º módulo. A próxima aula é cotas, elevações, áreas e plantas de risco. Espero vocês, obrigado e até a próxima.